Olá, queridos alunos do 8º ano. Hoje vamos conversar sobre o conjunto dos números reais, tá? O conjunto dos números reais é representado pela letra maiúscula R e é formado pelos números naturais, inteiros, racionais e irracionais. Então agora vamos relembrar cada um dos conjuntos. Lembrando primeiro do conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais é representado pela letra N maiúsculo. E os naturais são os primeiros números que a gente aprende, os mais simples, tá? O 0, o 1, o 2, o 3, 4, 5, 6, 7, 10, 100, 1000, 1 milhão, tá? O conjunto dos números naturais, ele é um conjunto onde o primeiro natural é o 0, mas ele é infinito. Não dá para falar qual é o último número natural, tá? Porque 1 milhão é natural, 1 milhão em 1 é natural, tá? Então, os naturais são números só positivos, tá? Começando no 0, certo? Não pode ter vírgula, ok? Mas e se perguntar assim para mim, ó? Raiz quadrada de 16 é natural? Sim. Por que é natural? Porque quanto vale a raiz quadrada de 16? Vale 4. E 4 é natural. Então, os números naturais são os números mais simples, tá? Não pode ter vírgula, eles só são positivo e ele começa no 0 e é infinito, porque não tem o maior natural de todos, ok? Já se eu perguntar assim, ó, a raiz quadrada de 5 é natural? Não, porque a raiz quadrada de 5 não é exata, certo? Como a raiz quadrada de 16, de 4, ok? Depois dos números naturais, vem os números inteiros, que é representado pela letra Z. Qual a diferença dos números naturais e dos números inteiros? No conjunto dos números inteiros, tem também os números negativos, tá? Então, o conjunto dos números inteiros, ele não tem nem o menor número inteiro e nem o maior. Ele é infinito de ambos os lados, tá? Porque menos 10 é inteiro, menos 100 é inteiro, menos 200, menos 1000, menos 10 mil, menos 1 milhão, tá? E aí ele pega todos os naturais também, tá? Então, nos números inteiros, não pode ter números com vírgula, mas nele tem números positivos e números negativos, tudo bem? Então, vamos lá, ó. Aqui no nosso desenho, esse conjuntinho menor é o conjunto dos números naturais, que só tem números positivos. Aí o conjunto dos números inteiros, ó, ele pega todos os naturais também, porque dentro do conjunto dos números inteiros tem os números naturais e os números negativos, tá bom? Então, todo número que é natural, ele também é inteiro, porque ele tá dentro do conjunto dos números inteiros, tá bom? Conjunto dos números racionais. Quais são os números racionais? Olha aqui, ó. Conjunto dos números racionais, representada pela letra Q, tá? É todo esse conjunto. Dentro dos racionais estão os naturais, que são os positivos, né? Os inteiros, que são os positivos e os negativos, e também os números com vírgula, tá bom? As frações. Então, o que os racionais têm a mais que os inteiros? Ele tem também, né, os números positivos, os números negativos, só que no conjunto dos números racionais, né, entram também os números com vírgula, tá? As frações, tudo bem? Então, dentro dos racionais, ele é um conjunto maior, que tem os números com vírgula, os números com fração. Só que todo número com vírgula é racional? Não. Para ser um número com vírgula racional, ele tem que ser finito, tá? Por exemplo, isso daqui, ó, menos 1,23. Ele é finito. Ou então, quando ele for infinito, ele precisa ter período. O que é período?
é um número que se repete infinitamente, tá bom? Porque esse número aqui eu consigo transformar em fração. E toda fração é um número racional, tá bom? Então, ó, para ser racional, o número com vírgula, ele tem que ser finito, né? Que é não ter os 3 pontinhos, a reticência. Ou se ele for infinito, ele tem que ter período. Por exemplo, esse daqui é racional. O que é período? É essa repetição. Por exemplo, esse daqui, ó. Esse número aqui, ele é racional? Sim, ó, porque existe uma repetição. 5, 1, 6. 5, 1, 6. Repete. O 516 está sempre repetindo, apesar dele ser infinito. Então, se existe a repetição, aqui a repetição é 566, 516, 516. O período dele é 516, certo? Como existe essa repetição, apesar dele ser infinito, então ele é racional, tá? Agora, se for um número, ó, assim, ó, infinito. Ele tem repetição? Ah, o 4 repetiu. Não é essa repetição. Teria que repetir o 4, 5, 4, 5, 4, 5, ou então 454, 454. Não houve essa repetição. Então, se ele for infinito, tiver os 3 pontinhos e não tiver uma repetição, tá? Ele não é racional. Para ele ser racional, ele tem que ser um número com vírgula qualquer, né? Tipo assim, ó, se não tem reticência, ele é racional. Um racional, ele pode ser um número com vírgula finito, sem reticência, tá? Ou se tiver as reticências, né? Se ele for um número infinito, ele tem que ter a repetição. Se ele não tiver, ele não é racional, tá bom? Então, por último, tem o conjunto dos números irracionais, representado pela letra I. Quem são os irracionais? São os infinitos que não têm repetição. Então, se ele é infinito e não tem repetição, ele é irracional. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá, ó. O 1. Exercício 1. Classifique as afirmações a seguir como verdadeira ou falsa. Um número natural não pode ser um número irracional. Ó, se ele é natural, ele não pode ser irracional. Certo? Porque todo natural, ele é racional. Então, ele não pode ser irracional. Então, é verdadeira. O conjunto dos números racionais está contido. Estar contido é estar dentro. O conjunto dos números racionais está contido no conjunto dos números irracionais? Não, ó, são conjuntos separados, ó. Os racionais estão aqui, os irracionais separadinhos aqui. Então, não está contido. Os racionais não está contido nos irracionais. Então, é falso. O conjunto dos números irracionais não está contido no conjunto dos números racionais. Aí é verdade. Ele não está contido. O conjunto dos números irracionais é formado pela união entre o conjunto dos números racionais e reais? Não, mentira. Falsa essa afirmação. Ele é um conjunto que está dentro dos reais, mas ele não é racional, né? Os irracionais são números que não são racionais. Qualquer raiz quadrada tem como resultado um número racional? Não. Por exemplo, a raiz quadrada de 3, ela é um número irracional, porque se vocês colocarem raiz quadrada de 3 na calculadora, vai aparecer um número infinito sem repetição. Então, ele é irracional. Então, essa afirmação é falsa. Aqui, vocês vão definir se o número, escrever aqui na frente, se ele é racional ou irracional, tá? Se ele for infinito e tiver repetição, ó, repetição, racional. Infinito sem repetição, irracional. Tudo bem? Classifique em racional ou irracional. Raiz quadrada de 1 é igual a 1, então 1 é racional. Raiz quadrada de 2 é um número infinito, então ele é irracional. Raiz quadrada de 4 é 2, racional. Raiz quadrada de 5 dá um número com vírgula infinito e sem repetição, então irracional. Raiz quadrada de 36, racional. Tudo bem, pessoal?
uma explicação rápida aqui, né, sobre os conjuntos. E eu quero dizer que a união de todos esses conjuntos são os números reais. Então, os números reais são todos os números que a gente conhece, né? É a união dos naturais com os inteiros, com os reais, com os racionais e com os irracionais. Tudo bem, pessoal? Espero ter contribuído um pouquinho. Qualquer dúvida é só entrar em contato.